Nunca faça isso com sua cruz ao sair de casa. Poucos sabem disso. Padre Zezinho, você usa uma cruz todos os dias. Ela fica pendurada no pescoço, dependurada no retrovisor do carro, pregada na parede do quarto, mas eu preciso te fazer uma pergunta que talvez ninguém nunca tenha te feito antes. Você sabe o que está fazendo com ela? Porque tem um erro que milhões de pessoas cometem todos os dias com a sua cruz, sem nem perceber, e esse erro não é pequeno. Ele afeta diretamente a sua fé, a sua proteção e a forma como você se relaciona com Deus. Eu vou te contar qual é esse erro ao longo deste vídeo, mas presta atenção porque a parte mais importante, a que vai mudar a forma como você enxerga a sua cruz para sempre, vem lá no final. Fica comigo até lá. Era uma tarde de quinta-feira em São Paulo, quando o Padre Zezinho recebeu uma carta que nunca esqueceu. A carta tinha sido escrita por uma mulher chamada Aparecida. Ela morava numa cidade pequena, no interior de Minas Gerais, uma daquelas cidades onde todo mundo se conhece, onde a igreja fica no centro da praça e os sinos tocam 3 vezes por dia. Aparecida era uma mulher simples, trabalhadora, católica fervorosa. Ela usava uma cruz de ouro desde os 18 anos, presente da mãe. Essa cruz nunca saía do pescoço. Ela dormia com ela, tomava banho com ela, trabalhava com ela, mas na carta Aparecida contava algo que havia perturbado profundamente o seu coração. Certo dia, ela acordou atrasada para o trabalho. Foi tão corrida que nem teve tempo de rezar, nem de tomar café. Saiu pela porta com a cruz no pescoço, como sempre. Mas daquela vez foi diferente. No caminho, ela se sentiu estranha. Sentiu como se estivesse carregando um peso que não era dela. Chegou ao trabalho irritada, brigou com uma colega por um motivo tolo, cometeu um erro no sistema que precisou ser corrigido por horas. À noite, quando chegou em casa, olhou para a cruz no espelho e pensou: eu usei você o dia todo e foi o pior dia da minha semana. E na carta ela perguntava ao padre Zezinho, com uma honestidade comovente: Padre, será que a cruz tem alguma coisa a ver com o que aconteceu? Ou será que sou eu que estou usando ela errado? O padre Zezinho leu aquela carta várias vezes e respondeu. Mas para entender a resposta dele, a gente precisa primeiro entender o que é a cruz de verdade. O que a cruz realmente é. A maioria das pessoas pensa na cruz como um amuleto, como um objeto protetor que afasta o mal automaticamente só por estar presente. Como se a cruz tivesse um poder independente, como se ela funcionasse sozinha, como uma espécie de escudo mágico que ativa apenas pela presença física, mas isso é um grande equívoco. E esse equívoco tem raízes antigas, muito antigas. Na Idade Média, era comum que pessoas carregassem cruzes, imagens de santos e relíquias, acreditando que esses objetos por si mesmos protegiam contra doenças, contra inimigos, contra o demônio. Essa visão se misturou com crenças populares, com tradições folclóricas e chegou até os nossos dias. A gente herdou uma forma de se relacionar com os objetos sagrados que mistura a fé genuína com uma pitada de magia. E o padre Zezinho sempre foi muito direto sobre isso. Em uma de suas pregações mais famosas,
feita durante um retiro espiritual no estado do Paraná, ele disse algo que ficou gravado na memória de quem estava presente. Ele disse assim: a cruz não é um talismã. Ela não tem poder por si mesma. O poder está na fé de quem a usa, na consciência de quem a carrega, na vida de quem a vive. Então, a pergunta que a Aparecida fez, sem saber, era na verdade a pergunta certa. Ela estava usando a cruz errado? Sim. E a maioria de nós também usa. Primeiro erro: usar a cruz sem consciência. O primeiro erro, e o mais comum, é usar a cruz de forma automática, mecânica, sem nenhuma consciência do que ela representa. Você acorda, coloca a cruz no pescoço e segue a vida. Isso não é devoção. Isso é hábito. O hábito é diferente da fé. O hábito é automático. A fé é uma escolha. Toda manhã, quando você pega a sua cruz para colocar, existe uma oportunidade enorme de fazer um gesto simples que transforma completamente o significado daquele objeto. Uma oração curta. Não precisa ser longa. Não precisa ser elaborada. Pode ser apenas isso. Senhor, hoje eu carrego a tua cruz. Que ela me lembre de quem eu sou, de onde venho e para onde vou. Esse gesto muda tudo. Porque agora você não está só colocando um acessório. Você está fazendo um ato de fé. Você está escolhendo conscientemente se lembrar de Cristo ao longo do dia. E essa escolha tem um peso espiritual que nenhum objeto, por mais sagrado que seja, pode substituir. O Padre Zezinho contava que, certa vez, num encontro de jovens em Porto Alegre, pediu para que todos no auditório tirassem as suas cruzes e as segurassem na palma da mão. Eram mais de 2.000 jovens. E então ele perguntou: alguém aqui sabe dizer quando foi a última vez que rezou segurando essa cruz? O silêncio foi a resposta. 2.000 jovens, todos usando cruzes. Nenhum deles tinha rezado com a cruz nas mãos nos últimos dias. Isso é usar a cruz errado. O segundo erro: usar a cruz como escudo do pecado. Esse segundo erro é mais sutil, mas é muito perigoso. É quando a pessoa usa a cruz como se ela fosse uma espécie de permissão para pecar, uma proteção automática que apaga tudo que ela faz de errado só porque ela está carregando um símbolo sagrado. Parece absurdo quando falado assim, mas pensa bem. Você já conheceu alguém que era devoto, que usava cruz, terço, imagens de santos em casa, mas que ao mesmo tempo tratava mal as pessoas, era desonesto nos negócios, espalhava fofoca, guardava rancor, e quando alguém apontava essa contradição, a resposta era: mas eu sou uma pessoa de fé, eu rezo todo dia. Isso é usar a cruz como escudo do pecado. É acreditar que a exterioridade da religiosidade substitui a interioridade da conversão. O Padre Zezinho tinha um nome para esse fenômeno. Ele chamava de catolicismo de vitrine. É a fé que aparece, que se mostra, que se exibe, mas que não transforma. Não muda a forma como a pessoa age, como ela fala, como ela trata os outros. E isso não é culpa da cruz. A cruz não tem culpa de nada. A culpa é da confusão que a pessoa faz entre o símbolo e a realidade que ele representa. A cruz representa o sacrifício de Cristo. Representa entrega, amor, perdão, serviço. Quando você coloca uma cruz no pescoço,
Você está dizendo ao mundo que você pertence a esses valores, que você está comprometido a tentar vivê-los. Se a sua vida contradiz esses valores, a cruz no pescoço não te protege, ela te acusa. Isso é duro de ouvir, mas é a verdade. O terceiro erro: nunca tirar a cruz para rezar. Esse é um erro que pouca gente percebe e que o Padre Zezinho destacou em diversas ocasiões. Existe uma tradição belíssima dentro da espiritualidade cristã de segurar o crucifixo durante a oração, de pegar a cruz nas mãos, de sentir o peso dela, de olhar para ela enquanto se fala com Deus. Esse gesto cria uma presença. Ele anchora a oração na realidade física, no concreto. Ele transforma a prece em algo que envolve o corpo, não só a mente. Mas a maioria das pessoas que usa a cruz no pescoço nunca faz isso. A cruz fica pendurada, distante, decorativa. Ela não participa ativamente da vida espiritual da pessoa. Ela está lá, mas não está presente. Padre Zezinho aprendeu esse gesto com um velho padre chamado Dom Agostinho, que viveu nos anos 60 numa pequena comunidade no sertão da Bahia. Dom Agostinho era um homem de poucas palavras, mas de uma fé profunda e visível. Ele tinha um crucifixo de madeira muito simples, feito à mão por um marceneiro da cidade. Toda vez que ele ia rezar, ele pegava esse crucifixo, colocava nas duas mãos abertas, olhava para ele em silêncio por alguns segundos e só depois começava a orar. Quando alguém perguntou a Dom Agostinho por que ele fazia isso, ele respondeu com uma simplicidade desconcertante: porque eu preciso lembrar, antes de falar com Deus, que ele já falou comigo primeiro. E essa cruz me conta como foi essa conversa. Essa resposta nunca saiu da memória do Padre Zezinho. O que Aparecida descobriu voltando à carta de Aparecida. O Padre Zezinho respondeu a ela com uma carta longa, detalhada, cheia do calor humano que ele sempre teve. Mas o ponto central da resposta era simples. Ele disse que o problema não era a cruz. O problema era que naquele dia Aparecida havia saído de casa sem Deus. Ela havia saído correndo, sem oração, sem consciência, sem gratidão, sem pedir proteção, e a cruz no pescoço, sem a fé por trás dela, não podia fazer nada por ela. Era como sair de casa com a chave do carro no bolso, mas sem saber dirigir. A cruz é um lembrete, mas um lembrete que você tem que querer receber. Aparecida leu a carta do Padre Zezinho chorando. Ela mesma contou isso anos depois, quando teve a oportunidade de encontrá-lo pessoalmente num encontro de casais em Belo Horizonte. Ela disse que aquela resposta havia mudado a sua relação com a fé de uma forma que nenhum sermão, nenhuma missa, nenhuma novena havia conseguido fazer antes. E o Padre Zezinho, com o seu jeito simples e afetuoso, respondeu: a gente às vezes precisa de um dia ruim para aprender a usar melhor os dias bons. Se você chegou até aqui, você já está entendendo algo que a maioria das pessoas nunca para pensar. E esse é exatamente o tipo de reflexão que a gente traz neste canal toda semana. Se você quer continuar aprofundando a sua fé com histórias como essa, histórias reais, ensinamentos do Padre Zezinho e conteúdos que a gente não encontra em outro lugar, se inscreve agora no canal e ativa o sininho. É gratuito, leva 2 segundos e faz uma diferença enorme
para que a gente possa continuar crescendo e trazendo mais conteúdo assim para você. A dimensão psicológica da cruz tem uma dimensão desta conversa que vai além da fé. Uma dimensão que a psicologia também reconhece, embora com outras palavras. Objetos simbólicos têm um papel importante na vida emocional e mental dos seres humanos. Isso não é superstição, é ciência. A psicologia cognitiva chama isso de âncoras. Uma âncora é qualquer estímulo, seja ele visual, tátil, sonoro ou olfativo, que ativa um determinado estado mental ou emocional. Quando você associa um objeto a um conjunto de valores, a uma prática, a uma experiência repetida, esse objeto começa a ter o poder de te reconectar àquele estado sempre que você o toca, vê ou pensa nele. A cruz pode ser uma âncora poderosa para a paz, para a calma, para o senso de propósito e de proteção. Mas para isso, ela precisa ter sido conscientemente associada a essas experiências. Você precisa ter rezado com ela, ter chorado com ela nas mãos, ter passado por momentos difíceis e ter buscado nela um conforto. Só assim ela se torna, no plano psicológico, uma âncora verdadeira. Se você nunca fez isso, se a cruz foi colocada no seu pescoço, sem nenhuma experiência intencional associada a ela, ela não tem essa ancoragem. Ela é um objeto bonito, mas psicologicamente neutro. E aí, quando você passa por um momento difícil e inconscientemente espera que ela te dê força, ela não consegue. E você sente uma espécie de vazio, uma decepção, que muitas vezes você nem consegue nomear. O Padre Zezinho não usava o vocabulário da psicologia, mas ele descrevia exatamente esse fenômeno com outras palavras. Ele dizia que a cruz precisa ser orada antes de ser usada, que ela precisa ser consagrada não por um sacerdote com uma fórmula especial, mas por você mesmo, com as suas orações, com as suas lágrimas, com as suas conversas com Deus. Uma cruz que foi orada tem um peso diferente, não um peso físico, um peso de história, de fé vivida, a cruz que pesa e a cruz que alivia. Tem um paradoxo lindo no centro do Evangelho, que muita gente lê, mas poucos realmente percebem. Jesus disse: tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam comigo, porque sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Isso é paradoxo puro. Um jugo suave, um fardo leve, como uma cruz, que historicamente era um instrumento de execução de sofrimento máximo. Pode ser chamada de leve? O Padre Zezinho dedicou grande parte da sua vida pastoral tentando responder essa pergunta, e a resposta que ele chegou ao longo de décadas de contato com pessoas de todos os tipos é esta: a cruz é leve quando você não a carrega sozinho. O peso da cruz não vem do sacrifício em si, vem da solidão do sacrifício, vem de carregar o sofrimento sem sentido, sem comunidade, sem Deus. Quando você tem consciência do que a sua cruz representa, quando você sabe que não está sozinho, quando você entende que o sofrimento que você atravessa tem um sentido dentro de uma história maior, a mesma dor que antes te derrubava, agora se torna suportável. Não porque diminuiu, mas porque você mudou a sua relação com ela. E isso, novamente, é algo que tanto a fé quanto a psicologia confirmam.
A psicologia positiva, especialmente nos estudos do Viktor Frankl, que sobreviveu aos campos de concentração nazistas e fundou a logoterapia, demonstrou que os seres humanos conseguem suportar quase qualquer sofrimento desde que encontrem um sentido para ele. A falta de sentido é mais destrutiva do que a dor em si. A cruz cristã oferece exatamente isso, sentido. Ela transforma o sofrimento em participação, em comunhão com Cristo, em crescimento espiritual. Mas só para quem a usa com consciência. O que fazer ao sair de casa? Então voltamos à pergunta do título. O que nunca fazer com a sua cruz ao sair de casa? Nunca sair de casa com a cruz no pescoço, sem um momento, mesmo que breve, de consciência. Isso é tudo. É simples, mas é transformador. O Padre Zezinho sugeria um ritual de saída de casa que ele mesmo praticava. Antes de abrir a porta e sair para o mundo, ele parava por 30 segundos. 30 segundos. Ele colocava a mão na cruz, fechava os olhos e fazia 3 perguntas simples para si mesmo. A primeira: eu lembro de quem sou. A segunda: eu sei para onde vou. A terceira: eu estou disposto a carregar essa cruz com amor, não como fardo, mas como missão. Se a resposta às 3 perguntas fosse sim, ele abria a porta e saía. Se alguma resposta fosse não, ele ficava mais alguns segundos em silêncio, até encontrar a disposição. Esse ritual não era mágico, não era supersticioso. Era simplesmente uma forma de sair de casa inteiro, de sair com a mente, o coração e o espírito alinhados, com a cruz no pescoço como expressão de quem ele era, não como acessório do que ele aparentava, a cruz e as relações humanas. Tem ainda uma dimensão da cruz que o Padre Zezinho explorava com uma profundidade muito especial, a dimensão relacional. A cruz, no seu formato, é formada por 2 eixos. Um eixo vertical, que representa a relação entre o ser humano e Deus, e um eixo horizontal, que representa a relação entre os seres humanos entre si. Esses 2 eixos se cruzam no centro, e é exatamente nesse cruzamento que a vida cristã acontece. Uma fé que só tem o eixo vertical, que só cuida da relação com Deus, sem se importar com as pessoas ao redor, é uma fé incompleta, uma fé desequilibrada. Ela flutua, não tem base. Uma vida que só tem o eixo horizontal, que só se preocupa com as relações humanas, mas esquece de Deus, também é incompleta. Ela se perde, não tem direção. A cruz completa junta os 2, o amor a Deus e o amor ao próximo. Não como obrigações separadas, mas como uma única realidade que se expressa de formas diferentes. Quando você sai de casa com a cruz no pescoço, você está dizendo que você tenta viver essa integração, que você tenta ser uma pessoa que ama a Deus e que trata os outros com dignidade, com compaixão, com respeito. E o Padre Zezinho dizia que quando ele encontrava uma pessoa assim, alguém que vivia os 2 eixos da cruz, uma coisa acontecia de forma quase inevitável. As outras pessoas sentiam isso. Não precisavam de explicação, não precisavam de sermão. Sentiam na presença, no olhar, na forma de falar
e se perguntavam, muitas vezes sem dizer em voz alta, o que essa pessoa tem que eu não tenho? Essa pergunta, dizia ele, é o começo de toda a conversão. Uma história que o Padre Zezinho contava nos seus retiros espirituais, que reuniam às vezes mais de 5.000 pessoas num único fim de semana. O Padre Zezinho tinha o hábito de contar histórias. Histórias simples, às vezes reais, às vezes com elementos que ele próprio admitia serem ilustrações, mas que carregavam verdades profundas. Uma das histórias que ele mais repetia era de um homem chamado Rafael. Rafael era um homem de negócios de meia-idade, bem-sucedido, que havia perdido a fé na juventude e passou décadas sem praticar nenhuma religião. Não era um homem ruim, pelo contrário, era generoso, honesto, trabalhador, mas espiritualmente vazia. Ele mesmo descrevia a sua vida interior como um quarto escuro. Tudo em ordem por fora, mas por dentro, escuridão. Um dia, numa viagem de negócios para o interior do Ceará, o carro de Rafael quebrou numa estrada deserta de madrugada. Enquanto esperava o socorro, sem sinal de celular, sentado na beira da estrada, ele olhou para o céu e teve uma experiência que não conseguia explicar com palavras, uma espécie de presença, de não solidão, como se o silêncio da estrada não fosse vazio, mas cheio. Quando o socorro chegou e ele voltou para o hotel, ele encontrou, deixada pelo serviço de quarto, uma Bíblia na mesinha de cabeceira. Ele abriu aleatoriamente e seus olhos caíram numa frase do Salmo 23. Mesmo que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal algum, pois tu estás comigo. Rafael chorou por uma hora. Na manhã seguinte, ele foi à cidade vizinha e comprou uma cruz simples de madeira numa loja de artigos religiosos. A vendedora era uma idosa que lhe perguntou, enquanto embrulhava a cruz: o senhor quer que eu abençoe ela para o senhor? Rafael, que não sabia bem o que responder, disse simplesmente: pode ser. E a idosa pegou a cruz nas mãos dela, fechou os olhos por alguns segundos e disse em voz baixa: que essa cruz te lembre, todos os dias, que você nunca está sozinho. Rafael colocou aquela cruz no pescoço ali mesmo, dentro da loja, e nunca mais a tirou. O Padre Zezinho dizia que Rafael lhe havia contado essa história pessoalmente, anos depois, durante uma confissão, e que o que mais o havia comovido não era a experiência mística da estrada, nem a coincidência da Bíblia. Era o gesto simples da idosa da loja, uma senhora anônima, sem título, sem formação teológica, mas que havia feito naquele momento o que pouquíssimas pessoas sabem fazer. Ela havia entregado a cruz com intenção, com consciência, com amor. E isso havia mudado tudo, a cruz e o sofrimento diário. Tem uma conversa que acontece em silêncio na vida de muita gente crente. Uma conversa interna, às vezes angustiante, que vai mais ou menos assim: eu rezo, eu uso a minha cruz, eu frequento a igreja, mas mesmo assim, as coisas difíceis continuam acontecendo. O que está errado, nada está errado. E o Padre Zezinho era muito claro sobre isso. A cruz não é uma garantia de vida fácil. Nunca foi. O próprio Cristo, que era o Filho de Deus, sofreu, perdeu amigos,
foi traído, abandonado, humilhado, executado. Se a cruz fosse um escudo contra o sofrimento, Cristo teria sido o mais protegido de todos os seres humanos que já existiram. E não foi. A cruz não remove o sofrimento, ela transforma o sofrimento. Há uma diferença enorme entre sofrimento sem sentido e sofrimento com sentido, entre dor que destrói e dor que forma, entre perda que aniquila e perda que revela. A cruz, quando usada com fé consciente, não impede que as coisas ruins aconteçam, mas ela muda a forma como você as recebe. Ela te dá uma perspectiva diferente, uma paciência diferente, uma resiliência que não vem de você mesmo, mas de algo maior. O Padre Zezinho gostava de usar uma imagem para explicar isso. Ele dizia: pensa num diamante. O diamante não se forma numa condição confortável. Ele se forma sob pressão extrema, em altas temperaturas, no interior da Terra. Se você tirasse a pressão, se tornasse tudo mais fácil, o carbono nunca se tornaria diamante. Ele continuaria sendo carvão. A nossa vida funciona da mesma forma. O sofrimento, quando atravessado com fé, com consciência, com a cruz como companhia, tem o poder de nos transformar, de nos tornar algo que não seríamos sem ele. Isso não significa que o sofrimento é bom. Não é. Mas significa que ele não precisa ser desperdiçado. O gesto esquecido, abençoar a cruz antes de colocá-la, existe um gesto muito antigo dentro da tradição católica que foi quase completamente esquecido nos dias de hoje. É o gesto de abençoar os seus objetos de devoção, não formalmente como um sacerdote faria, mas pessoalmente, como um ato de consagração particular. O Padre Zezinho aprendeu sobre esse gesto num livro antigo de espiritualidade popular que pertenceu à sua avó, uma mulher do interior do Piauí, que nunca havia estudado teologia, mas que vivia uma fé de profundidade impressionante. Nesse livro havia uma orientação simples. Ao receber um objeto sagrado, seja uma cruz, seja um terço, seja uma imagem, antes de usá-lo pela primeira vez, segure-o nas mãos por alguns momentos, pense no que ele representa e faça uma oração de intenção. A oração de intenção não precisa ser formal, pode ser apenas isso. Senhor, eu consagro esse objeto a Ti, que ele seja para mim um sinal constante da Tua presença. Que cada vez que eu o tocar ou o ver, eu me lembre de que sou amado por Ti e chamado a amar os outros. Esse gesto faz o que a psicologia chama de ancoragem intencional. Você está deliberadamente criando uma associação entre aquele objeto e um conjunto de valores, de emoções, de intenções, e essa associação, com o tempo, se torna cada vez mais forte. O Padre Zezinho dizia que uma cruz consagrada dessa forma começa a ter um efeito visível na vida da pessoa em poucos dias. Não porque o objeto tem um poder mágico novo, mas porque a pessoa começa a interagir com ele de forma diferente, ela o nota mais, ela se lembra do que ele representa. E esse lembrar, ao longo do dia, funciona como uma série de pequenos momentos de recentragem.
Uma pessoa que é recentrada 10, 15 vezes por dia, ao notar a cruz no pescoço e se lembrar de quem ela é e do que ela acredita, é uma pessoa diferente, é uma pessoa mais consciente, mais paciente, mais capaz de responder às situações ao invés de apenas reagir a elas. O que a ciência diz sobre rituais e fé, nos últimos 20 anos, a neurociência e a psicologia produziram uma quantidade considerável de pesquisas sobre os efeitos dos rituais religiosos na saúde mental e no bem-estar geral. Os resultados são consistentes e, para muitos pesquisadores, surpreendentes. Pessoas que têm uma prática religiosa regular, que inclui rituais cotidianos como oração, meditação, leitura de textos sagrados e uso consciente de objetos de devoção, demonstram níveis significativamente mais baixos de ansiedade e depressão. Elas têm maior capacidade de lidar com situações de estresse, elas se recuperam mais rapidamente de traumas e perdas, elas têm relações mais satisfatórias e duradouras, e o fator determinante, segundo os pesquisadores, não é a religião em si, é a intencionalidade da prática. É o fato de que a pessoa escolhe de forma consciente e repetida se colocar dentro de um conjunto de significados que é maior do que ela mesma. O padre Zezinho não citava estudos científicos nas suas pregações, mas ele descrevia exatamente esse fenômeno quando falava sobre o poder da fé vivida no cotidiano. Ele dizia que a fé não é uma chave que você usa nas emergências. É uma forma de caminhar pela vida. É um jeito de estar no mundo que transforma tudo. Desde como você começa amanhã, até como você reage quando alguém te decepciona. E a cruz, usada com consciência, é um dos instrumentos mais simples e mais poderosos para cultivar essa forma de caminhar. A resposta completa à pergunta do título: o que nunca fazer com a sua cruz ao sair de casa? Nunca sair de casa com ela no automático. Nunca sair de casa como se ela fosse apenas um acessório, um talismã, uma decoração. Nunca sair de casa sem ter, por pelo menos 30 segundos, tocado nela com intenção, sem ter pensado no que ela representa, sem ter feito a escolha consciente de carregá-la como um compromisso e não como um hábito. Porque a cruz não funciona no automático. A fé não funciona no automático. O amor não funciona no automático. Tudo que tem valor na vida exige presença, exige atenção, exige a escolha renovada todos os dias de se importar. E a cruz, quando você a coloca no pescoço com essa consciência, quando você a transforma de acessório em ato, ela começa a fazer o que ela sempre foi capaz de fazer, mas que você nunca havia permitido. Ela te lembra, ao longo do dia, de que você não está sozinho, de que você é amado, de que o seu sofrimento não é sem sentido, de que as suas relações importam, de que você tem uma missão, mesmo que ainda não saiba exatamente qual é. Ela te lembra de que você é, acima de tudo, um filho de Deus tentando, com toda a sua imperfeição e a sua beleza, caminhar na direção do amor. E isso, como dizia o Padre Zezinho, com o seu sorriso largo e os olhos brilhando,
já é suficiente para começar um dia bonito para fechar. Aparecida, a mulher da carta, mudou a sua relação com a cruz depois da resposta do padre Zezinho. Ela mesma descreveu essa mudança numa segunda carta, escrita alguns meses depois. Ela disse que havia começado a fazer um ritual simples toda manhã. Antes de sair de casa, ela pegava a cruz nas mãos, ficava em silêncio por um momento e dizia uma frase que ela mesma havia criado: Senhor, eu levo a tua cruz, porque ela me lembra que eu nunca ando sozinha. Ela disse que desde que havia começado esse ritual, o seu dia havia mudado. Não que os problemas tivessem sumido, não que o mundo havia se tornado mais fácil, mas que ela havia mudado a forma de receber os problemas, que ela havia se tornado mais tranquila, mais paciente, menos reativa. Ela disse que a cruz